Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina, sou orientadora profissional e hoje eu tô aqui para falar como que você pode utilizar o storytelling na sua entrevista de emprego. Ficou curioso? Então vamos comigo que a gente já vai iniciar. Para iniciar, o que é o storytelling? Storytelling é você contar uma história. Então, para você fazer isso, você precisa de uma linha do tempo, ou seja, você precisa ter começo, meio e fim. Então, na sua história, você vai precisar seguir essa linha de raciocínio. Você também vai precisar ter um contexto, tá? Então, aquela história, ela aconteceu em determinada época da sua vida. Então, você tem que contextualizar. Também precisa ter um resultado, ou seja, aquela história que você está contando, ela tem que chegar a um objetivo. Então, se você estiver contando sobre a sua trajetória profissional, naquele momento você precisa ter um começo, um meio e um fim, tem que ter um contexto, em que época que aconteceu essa trajetória específica que você está contando e qual que é o objetivo de você contar essa história. O que aconteceu como resultado daquela sua trajetória para você. E o próximo item que você precisa ter no seu storytelling é perspectiva, ou seja, você precisa ter uma visão de futuro. Então, do que essa história, do que essa experiência que você teve te auxiliou a criar uma visão de futuro? O que ela vai impactar no seu futuro? Você entendeu agora como que se dá esse storytelling? Então agora vamos para algumas dicas para você poder utilizar na entrevista de emprego. Primeira dica é: entenda que nem sempre contar uma história é algo tão evidente. Você não precisa falar, era uma vez, ou então, vamos lá que eu vou te contar uma história. Não, você pode começar a falar espontaneamente, mas seguindo esses passos que eu falei ali no começo do vídeo, tá? E uma coisa que é muito interessante é você entender que quando você conta uma história, você atinge o intelecto emocional da pessoa que está te ouvindo. Então, você acaba tendo uma atenção bem maior daquela pessoa, contando que você utiliza essa ferramenta corretamente. A segunda dica que eu vou trazer aqui para vocês é sempre prestar atenção aos tempos verbais. Então, esteja atento quando você estiver falando do passado, presente ou futuro. Uma dica que eu dou: todas as vezes que você estiver falando do seu passado, de experiências, de habilidades passadas, utilize a palavra eu. Então, eu vivenciei isso, eu tive esse cargo, eu tinha essa habilidade, eu tenho essa habilidade. E quando você for falar do futuro, utilize a palavra nós. Dá para dar um gatilho de que no futuro seremos nós, eu junto dessa empresa. Terceira dica: sempre responda as perguntas de forma concisa. Em que sentido? Nunca fale só sim, não, talvez. Não. Uma resposta concisa quer dizer detalhes relevantes. Você vai falar coisas que são importantes para serem faladas ali na hora da entrevista de emprego. Então, assim, é você entender que contar uma história não é você ficar dando detalhes que não são importantes, mas sim você tentar trazer as palavras-chave que vão impactar na sua história e que vão impactar na sua entrevista de emprego. Já trazendo o gancho para a quarta dica, diferencie o que é importante do que é desnecessário, tá? Então, tenta fazer um roteiro. Faça aí um roteiro, crie a sua história, da sua trajetória profissional. Se você ainda nunca trabalhou, não tem experiência profissional, faça uma trajetória da sua vida em questões de cursos, de qualificação, das habilidades que você tem, de como tudo isso impacta na sua vida. E você vai vendo o que é importante e o que é desnecessário você falar na hora da entrevista de emprego. E a quinta e última dica é: fale como se você já fizesse parte da equipe. Mas lembrando, você tem que fazer isso de uma forma muito sutil, para você não parecer uma pessoa arrogante. Então, como que você vai fazer isso? Ao ser perguntada alguma coisa da empresa ou algo do tipo, fale como se você já estivesse ali dentro da equipe, como se você já fosse contratado. Mas lembrando que você ainda é um candidato, tá? Então, faça isso de uma forma bem sutil.
Gostou do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos que vocês querem ver aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!